Hoje, como já foi dito, estamos começando uma nova série. E essa série já vou direto ao ponto e comunicá-la aqui, porque eu tenho certeza que é o que todo mundo quer. Parecidos com Jesus. Eu creio que você deseja ter esta vida parecida com Jesus. Uma vida que represente aquilo que o Senhor é. Vamos orar sobre isso? Feche um pouquinho os teus olhos. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem falado, inspirado o nosso coração, como já cantamos, já cultuamos ao Senhor também com as ofertas e dízimos. Fomos encorajados aqui sobre os próximos desafios, também nos alegramos com aquilo que o Senhor já fez. E agora nós queremos ouvir a Tua palavra e que ela venha edificar o nosso espírito para que possamos nos tornar parecidos com Teu Filho Jesus. Pedimos isso, tira todo impedimento, incredulidade, dúvida, ansiedade, distração, tudo isso caia por terra em nome do Senhor, e que Tu tenhas a primazia no nosso coração. Te pedimos isso em nome do Senhor. Se você crer, diga amém. Bom, meus amados, Parecidos com Jesus é a nova série, e eu creio que este é o alvo de todo cristão, de todo filho de Deus. Nós não abraçamos um sistema religioso por si. Nós abraçamos uma pessoa. Aliás, fomos abraçados por ela antes, quando Ele nos salvou, quando Ele nos amou primeiro. E agora o nosso alvo é nos tornar parecidos com Ele. Não parecidos na sua imagem física, até porque o corpo humano de Jesus, a sua identificação física, ela é alvo de muita especulação. Tem aquela imagem já bem conhecida, os cabelos ondulados de Jesus, enfim, algumas versões, né, põe Jesus com olhos azuis. Outras dizem, não, Jesus era um judeu médio, um judeu comum. Tanto que Judas precisa avisar a guarda que ele beijaria aquele que fosse Jesus, para identificar quem era. Tal era a beleza comum de Jesus. Enfim, são muitos aspectos. Isso, se a palavra não descreve como Jesus era nos seus traços físicos, é porque isso não é importante para nós, para a nossa salvação. Importa que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós estamos aqui alvos desta manifestação de Jesus aqui nesta terra. Então, nós queremos ser parecidos com Jesus no seu caráter, na sua integridade, no seu amor ao Pai, no seu amor ao próximo. E há uma pergunta que ela já foi muito usada como modelo. O que Jesus faria em meu lugar? Diante das dificuldades, das lutas, das questões, das escolhas, o que Jesus faria? Às vezes acontece isso. Pessoas, quando elas andam com você e elas de alguma forma se sentem inspiradas, talvez alguns de nós já tenham ouvido isso. A pessoa fala assim, e nessa hora eu fiquei pensando assim, como que tal pessoa faria? Porque ela representa uma referência. E é assim que nós devemos pensar a respeito de Jesus. Como Jesus reagiria diante das situações as quais aparecem em nossa frente. Eu quero começar aqui lendo Gênesis e Romanos. Gênesis 1:27 diz, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E a carta de Paulo aos Romanos 8:29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Portanto, 2 versículos, um lá no Antigo Testamento, um no Novo, que mostram que nós carregamos a imagem do Senhor. O ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador. E Romanos revela, agora Jesus já manifestado em carne, que Deus, o Pai, Ele predestinou aqueles que creem em seu Filho Jesus a se tornarem conformes. Se tornarem, conforme significa ter a mesma forma, se tornarem semelhantes. Portanto, sabe qual é o resultado final da sua fé? O resultado final da sua vida cristã é ser semelhante a Jesus. Este é o nosso propósito. Este é o nosso alvo principal da vida como filhos amados de Deus. A própria palavra diz que o projeto de Deus para a nossa vida é exatamente esse. Então, no projeto original fomos criados
para expressar semelhança a Deus. E por meio de Jesus, quero lhes informar que esse projeto está de pé. Avisa seu irmão, o projeto está de pé, querido. A imagem de Jesus sendo gerada em você, e você está dentro desse projeto. Ele não desistiu disso. A imagem do Senhor, o Criador, foi dentro do ser humano por causa do pecado, ela foi deformada. Mas não a essência, não o caráter, não o amor de Deus, ele nunca foi deformado. O que foi deformado foi a nossa atitude. E agora, através de Cristo Jesus, nós fomos curados. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Portanto, Paulo está inspirando e ensinando os irmãos lá de Éfeso. Vocês, por serem filhos amados, imitem o Pai de vocês. Imitem Deus. Imitem o Senhor. Vocês são filhos, os filhos imitam. E Paulo, ele traz aqui um outro ponto importante. Há pessoas que não leem a Bíblia. Então elas vão olhar para a nossa própria vida. E mesmo aqueles que leem, nós, por sermos a expressão do Senhor, as pessoas vão nos imitar. Como é necessário ter cristãos neste nível aqui, que podem dizer: olhem para a minha vida, me imitem, porque eu estou imitando Cristo. Há muita gente que diz: não, eu não quero ser exemplo de nada. Mas por trás dessa frase, que aparentemente tem uma certa justificativa, há outras coisas que não condizem com a palavra. Porque quando a pessoa diz: não, eu não sou exemplo para ninguém, talvez por trás dessa frase tem um medo, o medo de falhar. Tem o fato dela dizer: não, eu não quero assumir esse tipo de compromisso. Mas como ser filho de Deus nessa geração e não assumir compromisso nenhum? Então nós precisamos ter, não a vanglória, mas nós precisamos ter o compromisso, o amor profundo a Deus e às pessoas para dizerem: podem me imitar porque eu estou imitando Jesus. Deus quer levantar cada vez mais pessoas com este nível de amor e de aliança. Olha que bonito quando uma pessoa, quando ela diz para imitar a si, ela não está dizendo: eu sou inerrante, eu não erro em absolutamente nada. Não, porque faz parte da própria trajetória da nossa vida falhar, errar. Mas a pessoa assumiu um nível de compromisso tão grande que ela pode dizer: me imitem. Aliás, o que ele está dizendo não é nada novo. Tudo que se aprende na história humana é por imitação. As pessoas aprendem a falar. Nós aprendemos a falar antes de sermos alfabetizados. A gente foi ser alfabetizado anos depois, ainda quando crianças. Mas nós já sabíamos falar quando chegamos na escolinha. Porque nós imitamos. Nós começamos a imitar os sons, a gesticulação da boca, o formato, né? A forma como os sons são emitidos. A gente vai entendendo. Primeiro a gente imita, depois a gente entende. Aliás, esse é um processo muito interessante. Sabe por que há pessoas que têm dificuldade na aprendizagem? Porque elas querem entender muito antes para depois imitar. E na verdade nós precisamos imitar para então começar a compreender. E é assim que nós aprendemos. Então, sejam meus imitadores. Paulo não tem problema em dizer: olha, me imitem, porque ele sabe que quando nós começamos a imitar, os seus ouvintes, quando começassem a imitá-lo, iriam compreender melhor o que é ser discípulo de Jesus. Imitar é uma forma eficiente de aprender. E com isso eu pergunto: quem você imita? E nós não imitamos apenas as pessoas que admiramos. Há quem pense que só se imita quem é admirado, mas não é totalmente verdade. A imitação também ocorre com pessoas que têm influência ou que têm uma presença muito grande na nossa vida. As crianças não têm parâmetros morais para avaliar quem elas imitarão. Quando eu escrevi essa frase, o raciocínio aqui que eu gostaria de transmitir é: as crianças, elas imitam boas atitudes e atitudes erradas, sim ou não? Elas não ficam: não, isso não é moral, isso não é bom, essa atitude não é boa. Não, elas imitam, porque elas não têm essa régua, elas não têm esse filtro. Mas há pessoas que, mesmo sendo adultas também, elas não conseguem ter esse discernimento, por vários motivos. O fato é que a gente tem visto uma geração que tem imitado pessoas que não têm nada para oferecer. O fato é que a imitação é um processo
eficiente de aprendizagem. Nós não deveríamos ignorar isso. Nós deveríamos valorizar isso e utilizar isso a nosso favor. A imitação é necessária. É assim, por que as pessoas têm sotaques? Uma vez eu fui aqui num lugar bem na zona rural aqui de Bragança, eu me senti nos Estados Unidos ali. O sítio da pizzaria Por que todo mundo faz isso? Porque um vai imitando o outro. É assim que a gente aprende. Por que nós usamos certos tipos de roupas? A imitação. Quem disse qual é o padrão certo? Mas é a imitação. Por quê? Por causa do contexto cultural. É assim que nós nos desenvolvemos. E Paulo usa isso a favor. Imite. Eu, quando comecei a liderar, não sabia nada. Eu comecei imitando. Não é imitar exatamente o tom de voz, especificamente. Mas eu fui imitar a atitude. Quem era o meu líder de jovens referência? Fui conversar com ele, sentei com ele, ele escreveu 2 folhas para mim de como eu deveria liderar jovens. Tem essas folhas até hoje, passados 30 anos. Eu fui imitar. Eu observava como que ele abordava, como que ele subia, como que ele falava, como que ele conduzia, apesar da minha realidade dele serem bem diferentes. Ele liderava centenas de pessoas, eu comecei liderando 6 pessoas, mas algumas coisas eu fui observando e fui imitando. Eu não tenho vergonha de falar isso. A gente aprende imitando. E não é uma imitação irracional, é uma imitação intencional. O fato é, nós devemos tomar cuidado com aquilo que a gente imita sem perceber. E nós vivemos uma sociedade assim, de imitadores que não sabem por que estão imitando. Nesse sentido, nós vamos imitar pessoas que nos influenciam, pessoas que nós admiramos. E às vezes, pessoas que têm presença muito grande sobre nós, sem observar, também começamos a imitar. Isso não acontece? Isso não é levado, por exemplo, para dentro dos casamentos, filhos que reproduzem atitudes, comportamentos dos seus pais. Atitudes erradas e por vezes são levadas para dentro do casamento. E aí o pior, o problema fica pior quando o cônjuge olha e fala assim, você é igualzinho a sua mãe, hein? Você faz igual o seu pai. E pior é que a pessoa tem razão. E o pior é que ela tem razão, mas está errada mesmo tendo razão, porque quando ela faz isso, ela reproduz esse padrão, ela cria vários inimigos, ela cria inimizade com o cônjuge e cria inimizade também com o sogro e com a sogra, porque no fundo ela está criando uma inimizade que em algum momento vai ficar evidente, porque ela está dizendo, isso aqui eu rejeito e você faz igual ao seu pai, você faz igual à sua mãe. E o pior é que é verdade, esses padrões são levados para dentro do casamento. A pessoa talvez não queria, mas ela reproduziu porque foi o modelo que ela absorveu. O que é verdade sobre tudo que eu estou dizendo, sobre sermos parecidos com Jesus, é que não tem como escapar disso. Nós aprendemos por observação, por imitação, nós reproduzimos. Então nós precisamos, diante desse entendimento, escolher quem a gente vai deixar nos influenciar. Esse padrão aqui é o padrão que todo ser humano aprende. Ele observa, aí depois ele imita, depois ele compreende, como eu disse há pouco. Há pessoas que querem compreender tudo, e quando não compreendem, então elas ficam temerosas e não dá nem o primeiro passo. Assim acontece na vida cristã. Há pessoas que querem entender tudo sobre Deus. Por isso elas não se batizam, por isso elas não dão o próximo passo, porque elas querem saber tudo, elas querem compreender, e na verdade não é assim. Jesus, quando chamou ali Pedro, Tiago, eles chamam, venham após mim, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Ali não diz que eles ficaram dizendo, não, mas como é que o senhor vai fazer? Qual vai ser o passo 1, passo 2, passo 3? Como que vai ser esse curso? Vai ser semanal? Vai ser diário? Como que é? A Bíblia diz, eles deixaram suas redes e seguiram a Jesus. Vamos andar perto. Tem coisas que nós vamos compreender rapidamente, tem outras que vamos demorar um pouquinho mais. Mas o que importa é que nós já estejamos permitindo que o Senhor e as pessoas que andam com o Senhor possam nos influenciar. Porque influência a gente recebe o tempo todo. Observa e imita. Você quer ser um bom líder? Imite um bom líder. Você quer ser um bom líder? Observa como é que ele trata as pessoas. Pronto.
Observa, aí você vai perceber. Então, quando eu comecei a imitar aquele líder, eu comecei a perceber o que tinha a ver com o meu jeito e talvez o que tinha mais a ver com a personalidade dele. Eu fui observando isso. E aí eu fui observando ele novamente, mas aí eu fui fazendo os ajustes. Eu fui dando um pouquinho mais da minha cara, do meu jeito. Quando você aprendeu a fazer um prato, você também aprendeu imitando. Seja alguém da televisão, ou sua avó, sua mãe, seu pai, você aprendeu, você foi lá e fez igualzinho, mas depois você aperfeiçoou, depois você compreendeu. Você não sabia porque tinha que levar tanto tempo para a massa ali ficar assando, mas o dia que você fez diferente, aí deu errado, aí você compreendeu, falou, é por causa disso. E talvez depois que você aprendeu esse processo, você aí já colocou um outro ingrediente que ele não colocava, mas que você colocou e ficou melhor ainda. Você foi dando a sua cara, você foi aperfeiçoando, você foi fazendo o ajuste, e aí então você imitava novamente e compreendia melhor. É assim que a gente aprende. Amém, amados? E é assim que nós vamos aprender com Jesus, observando. Leia a palavra, observe como é que Jesus trata, observa como é que Jesus começava o seu dia. Jesus começava o dia em comunhão com o Pai. A Bíblia diz que o sol não tinha nem se levantado, Jesus já estava voltando. Ele tinha tempo com o Pai, ele tinha tempo. Ele levantava cedo para orar, isso era uma prática diária. Observa como é que Jesus começa o dia. Comece o dia dessa forma também. Como é que Jesus trata, como é que Jesus lida com tempestades, como é que Jesus lida com a morte, como é que Jesus lida com amigos, como é que Jesus lida com traição, como é que Jesus lida com desafios, como é que Jesus lida com tentação. Imite Jesus. Observa e veja como é que ele faz. Ele é o modelo perfeito. Não há nada, Jesus é o único que não há nada para ajustar, porque ele é o modelo perfeito que viveu e nunca pecou. Nós temos uma referência. Você e eu não podemos dizer que nós não temos referência. Nossa referência é Jesus. E de bônus ele coloca a gente querida do nosso lado que age bem. De bônus, de presente. Ele ainda dá de presente muitas referências que estão ao nosso lado. Que a gente pode imitar o padrão. Lógico, os seres humanos são falhos. Mas observe o resultado que as pessoas têm. Você não confiaria muito num modelo que alguém chega para você e diz assim, olha, eu estou fazendo isso há quanto tempo? Faz um mês é pouco tempo. Mas observe as pessoas que têm uma constância na vida. Observe como que a vida vai acontecendo. São pessoas que você pode imitar. Imitar como é que elas tratam. É assim. Eu quero permitir cada vez mais que o Senhor me influencie, que o Espírito Santo me revele Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. E assim sendo, Filipenses 2, 5-9, nos dá aqui um modelo de atitude que Jesus teve. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Aqui está um modelo de comportamento, de atitude, de posicionamento. Há pessoas que se apegam a algumas coisas que elas têm como direito, como razão. Mas Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele está dizendo, Jesus também poderia se apegar ao fato dele ser Deus. Com um sopro ele destruiria a guarda romana que foi capturá-lo no Getsemane, que foi em busca dele. Mas Jesus não se apegou ao fato de ser Deus, apesar de ter poder para todas as coisas. Ele não se apegou a isso. Devemos imitar isso. Você está batendo na mesa? Você foi injustiçado? Você está batendo na mesa? Você quer realmente fazer? Não se apegue ao poder que você tem, porque sabedoria, mesmo você tendo poder de fazer, você saber a hora certa e se deve usar ou não. Vamos imitar isso de Jesus. Você tem razão, você tem poder, você pode fazer. Mas olhe para Jesus. Tem certas coisas que você não deve fazer, simplesmente porque você quer imitar e você quer ser parecido com Jesus. E então, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha como Jesus vai se esvaziando, olha como ele vai abandonando
né? Como ele vai impedindo que a sua humanidade tome a primazia, porque ele foi conduzido pelo Espírito Santo. É um modelo, é um padrão de vida que devemos imitar. Quanto mais nos esvaziarmos, mais Jesus vai aparecer em nós. E qual foi o resultado? Por isso, Deus o elevou ao lugar da mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Então, a pessoa que recebe glória na terra não tem mais nada o que receber do Senhor, porque já recebeu tudo aqui na terra. Já recebeu a glória dos homens, o aplauso dos homens, não tem mais nada reservado para essa pessoa. Mas olha como Jesus recebeu do Pai a honra, como ele recebeu o lugar de primazia, o seu nome está acima de todos os nomes. Mas qual foi o caminho que ele percorreu? Do esvaziamento, de se submeter à vontade do Pai. Lá no jardim, ele era um ser humano. Você acha que ele não estava sentindo as dores e os horrores da morte que o aguardava para ser pendurado numa madeira? Você acha que Jesus não sentiu? A Bíblia diz que ele suou sangue, a medicina explica isso. O nível de tensão de Jesus foi extremamente alto, a ponto dos vasinhos capilares mais rentes, próximos à pele, eles começarem a estourar. Tal era o horror daquilo que iria acontecer com o corpo de Jesus. Ele chega a dizer: olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade. A vontade do Pai. Ele mostrou como é que lida com momentos de dificuldade extrema. Jesus é modelo em tudo para nós. Quem quer ser parecido com Jesus? A referência está aberta. Modelo, a palavra, o Espírito Santo. E assim sendo, meus irmãos, Colossenses 3,10 diz: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Aqui está o resumo da vida cristã. O que é a vida cristã? Um revestimento da nova natureza e uma renovação. E sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Que bonito. Diga seu nome, 1, 2, 3 já. É parecida com Jesus. Esse é o seu melhor, se eu posso assim dizer, é a melhor conquista da sua vida. É você se tornar parecido com Jesus. Como eu disse aqui no início, nós não abraçamos uma religião, nós abraçamos uma pessoa que nos abraçou antes. Ele nos amou antes. E nós então agora estamos seguindo o seu modelo. E a pergunta que eu faço nessa manhã é: como podemos nos tornar parecidos com Jesus? Eu estava lá na nossa classe de liderança e num determinado momento a gente falava exatamente de um problema que aflige a nossa geração. Que a nossa geração, ela se tornou materialista demais. Isso sempre foi um problema do ser humano. Jesus trata disso. Mas nós chegamos num ponto extremo porque nós vivemos na sociedade de consumo, com todo o processo industrial, de fabricação, todas as inovações o tempo todo acontecendo, vão sendo criadas necessidades o tempo todo. E é uma geração que se tornou tão materialista que tem dificuldade de lidar com o mundo espiritual. Só se acredita naquilo que vê. E nós, como filhos de Deus, precisamos resgatar este valor e colocar isso no início do nosso dia. Da gente valorizar aquilo que Deus valoriza, nossa vida espiritual. Faz todo sentido você investir na sua vida espiritual. E uma das coisas que eu posso dizer para você que é uma excelente forma de imitar Jesus e se parecer com Ele, é começar o seu dia como Jesus. Primeira coisa que você e eu devemos fazer é nos prostrar e colocar nossa vontade sujeita à vontade dEle. Se você é aquela pessoa que assim que levanta já precisa ir ao banheiro, vá, mas volte. Dobre seus joelhos. Dobre seus joelhos. E fala: Senhor, quero me apresentar, como diz tua palavra. Apresentei os vossos membros a Deus. Quero apresentar a minha vida, meu corpo, todo o meu ser.
nesta manhã, eu quero me sujeitar à sua vontade. Eu não sei o que a minha natureza humana está pretendendo fazer. E não reclame da natureza humana, porque ela na verdade faz parte do nosso ser. Ela não é um castigo de Deus, ela só é uma parte do nosso ser que se opõe a Deus. Ela não obedece ao Senhor. E na verdade, aliás, ela é uma ótima forma de testar o nosso amor. Porque o amor, ele é validado quando a gente tem a chance de não amar. Imagine se você não tivesse nenhuma parte do seu ser que se opusesse a Deus. Como você saberia que amasse a Deus, que amaria a Deus? Uma noiva que diz para o seu noivo no altar: olha, eu estou aqui casando com você porque não tinha nenhuma outra opção. Né? É o que tinha. É o que tinha para hoje. Então, isso não é amor. É falta de opção. Agora, você tem a opção de não amar a Deus. A sua natureza humana vai te empurrar para não buscar a Deus, para não ter disciplinas espirituais. Ela vai te empurrar para favorecer o seu ego, para ser mais de você mesmo. Mas toda vez que você decide obedecer a Deus, em contraposição à natureza humana, que é rebelde, você está aumentando o seu amor ao Senhor. A natureza humana, ela só quer satisfazer os impulsos da sua carne. A natureza humana, ela não é o pecado em si, porque o poder do pecado foi destruído na cruz do Calvário. Amém, amados? O Evangelho me diz a melhor notícia: o poder do pecado foi destruído. Eu não preciso mais ser escravo do pecado. Mas dentro de mim há uma natureza que foi enferma, e ela influencia a minha mente que tem que ser renovada. Romanos 12:2. Não tomem a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a minha natureza humana, ela quer satisfazer os meus impulsos, ela quer fazer com que eu viva para mim mesmo, que eu hipervalorize o meu ego. Mas então eu já começo de manhã dando uma lição nela e dizendo quem é o Senhor da minha vida naquele dia. Senhor, tu tens a vontade do Senhor, é perfeita, agradável, é boa. Eu me sujeito à tua vontade nesse dia. Senhor, que eu seja lembrado minuto a minuto de que a tua vontade ela é perfeita, é agradável, ela é boa para a minha vida. E eu me sujeito, ela consagro a minha vida. Nessa hora você já pode orar por você, já ora pela sua família, já ora pelos seus familiares, e já ora pelos amigos e pelos inimigos também. É que você não tem inimigos, mas talvez tenha algumas pessoas que te irritam e que estão sendo uma pedra na sua vida. Você já experimentou orar por pessoas? Porque tem gente que nutre tanta ira que nunca nem orou, nem sequer orou, mas reclama dessa pessoa o tempo todo. Você já experimentou orar? E não é orar pedindo que Deus a queime. É orar para que o Senhor a transforme. O máximo da nossa sujeição. Pegar alguém que nós talvez poderíamos repudiar com toda a nossa força e dizer: Senhor, transforme o coração dessa pessoa, porque ao ser transformado, segundo a tua justiça, porque não é nem na minha justiça, Senhor, nem eu sei como que eu farei isso. É o Senhor que essa pessoa, ao ser transformada, também usufrua das tuas bênçãos. Amados. Agora, a pessoa já levanta preocupada, ansiosa, transtornando o ambiente da casa dela, abrindo a boca para reclamar, falando, não busca Deus nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. É uma loucura, já está preocupada e reclama de tudo e de todos. Ela age como se Deus não existisse, tem incredulidade, não lembra de nada, não serve. Como que a pessoa vai viver um dia assim e vai desfrutar da bênção e da presença do Senhor? Não é de se estranhar que muitos mesmo chamados cristãos não vivam uma vida parecida com Jesus, porque não há um minuto para Deus. Eles vivem como se Deus não existisse, estão sempre com pressa, é sempre uma correria, tratam Deus como se fosse um acessório, ou alguém com quem eu me conecto uma vez na semana no culto. E na verdade Ele é a nossa vida. Então, se você quiser ser parecido com Jesus, e eu desejo isso junto com você, vamos começar o nosso dia, vamos terminar o nosso dia
Lógico que nós vamos precisar de uma boa dose de dedicação, de intencionalidade, de organizar mais a nossa vida. A gente falava na nossa classe de líderes hoje cedo que tem muita gente que põe na conta das correrias a sua falta de frutos. E na verdade é a falta de disciplina. A disciplina é uma coisa que te liberta. A disciplina é uma ferramenta que Deus nos deu para nos libertar. Quem for disciplinado financeiramente vai ter liberdade financeira. Quem for disciplinado na questão do cuidado físico, com aquilo que come, vai ter liberdade, vai ter mais liberdade amanhã, porque está investindo, está cuidando bem da saúde. Quem for mais disciplinado em relação aos seus estudos, aquilo que deseja aprender, vai ter mais liberdade, porque vai ter mais oportunidades. A disciplina não é para te aprisionar, ela não é uma lei que sobrecarrega a sua vida, pelo contrário, ela é uma prática que traz liberdade. Quem não tem disciplina que sofre com isso. Indisciplinados atraem um peso sobre sua vida fenomenal. Então, se nós formos disciplinados, eu, por exemplo, gosto de anotar muito, eu anoto e eu tenho um sistema de alarme que... mas um pastor... O primeiro alarme aqui, ó. Eu tenho várias coisas que eu ponho, porque são coisas diárias e algumas semanais, né? A primeira que está aqui, eu coloco assim, apresentar-se ao Senhor. Um pastor, você não é pastor? Você é pastor há décadas. Você tem que colocar isso. Eu sou o primeiro que eu preciso ser lembrado disso. Eu não sei você, mas eu preciso ter temor com essas coisas. Eu não posso brincar com essas coisas. Eu preciso ser lembrado todos os dias que ao amanhecer eu preciso me apresentar ao Senhor. E dizer, obrigado por mais esse dia, estou aqui, Senhor. Quero me sujeitar. Porque eu quero viver uma vida autêntica. Você não quer isso? Amém, amados? Então se apresente ao Senhor. Já fale com Ele. Quando sua natureza humana estiver ali preparando um plano para te distrair, para te desfocar, para fazer com que sua vida não seja uma bênção, você já vai frustrá-la. Porque você já vai dizer, a vontade de Deus é boa para a minha vida. Aí depois tem outras coisinhas aqui. Quem quiser depois, se você acha que eu posso te ajudar em alguma coisa, se quiser perguntar para mim, eu posso te ajudar. Não sei se vir muita gente, não vou conseguir de uma vez só. Mas se você quer ter algumas práticas de disciplina, eu posso compartilhar um pouco como que é a minha. E para mim faz todo sentido, elas me ajudam demais. No acúmulo de funções que eu exerço, família, tarefa, minha vida pessoal, estudos da palavra, devoção a Deus, enfim. Eu não posso viver sem essas disciplinas, porque elas me ajudam a manter o meu foco e não esquecer que o meu objetivo principal, o resultado maior da minha vida, apesar de eu ser pai, de eu ser esposo, de eu ser amigo, de eu ser líder, liderar uma igreja com múltiplas funções, liderar pastores, o resultado maior da minha vida é ser parecido com Jesus. Não é o resultado que aos olhos humanos é um sucesso. De uma igreja, não. Não importa. A pessoa pode liderar uma grande igreja e não ser parecida com Jesus. Não adiantou nada. Eu quero ser parecido com Jesus, você também quer? Então vamos juntos. E eu vou imitar, além de buscar o Senhor, me apresentar ao Senhor, ver o que Ele tem para a minha vida, leitura da palavra, eu vou andar com quem eu quero imitar. Eu não quero ser influenciado por modelos que não me ajudam a crescer. Tem coisa que só faz a gente perder tempo. Então, ao nosso redor tem gente muito querida e que ama Deus e tem uma vida com frutos. E essas pessoas eu gosto de observar e algumas atitudes eu gosto de imitar. E depois que eu imito, eu aprendo melhor, eu compreendo, coloco a minha cereja. E aquela atitude agora não pertence só àquela pessoa, ela pertence a mim também, com o meu jeito. E eu começo daqui a pouco a usufruir desses frutos poderosos. Eu posso dizer uma coisa, eu queria que você dissesse para a pessoa do seu lado aí, não é difícil ser parecido com Jesus. Diga assim, difícil é não ter referência, é não ter Jesus. Diga, difícil é ficar nas trevas, na escuridão, perdido, sujo pelo pecado, sem esperança, sem Deus no mundo. Diga, isso é difícil. Agora, não é difícil ser parecido com Jesus. Diga, Ele te deu salvação, perdão, redenção, o Espírito Santo, a palavra dele, esperança,
promessas e a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Se isso alegra teu coração, aplauda mais forte o Senhor. Nós aplaudimos todos os teus presentes para a nossa vida, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que o seu coração esteja empolgado, entusiasmado, porque nessas próximas semanas nós vamos mergulhar na vida de Jesus. Como podemos ser parecidos com o nosso Mestre? Vamos observar atentamente os olhares de Jesus, da onde ele olhava, a sua atitude, sua reação, suas palavras. Isso te interessa? Então não falte. Não perca o conteúdo que o Pai tem para você. Porque é assim que a gente cresce. Não existe fórmula mágica. Não fique esperando, vai ter um dia que eu estarei no meu quarto e uma luz azul vai entrar, um vento vai balançar a cortina e eu ouvirei uma voz: meu filho, hoje é o dia. Deus pode fazer isso também, mas se eu conheço o papai, já vou te adiantar. Não fique frustrado não, provavelmente não vai acontecer isso. Mas o Senhor vai usar o dia a dia, seus irmãos, a igreja, o corpo de Cristo. Ele vai te dar oportunidades de obedecê-lo, mas também de desobedecê-lo. E cada vez que você obedecer, você fica mais parecido com Jesus. Não reproduza. Observe, peça para o Senhor dizer isso a você. Ele vai usar seu esposo vai usar líderes, discipuladores. Para você não reproduzir atitudes que não deveriam mais ser imitadas. Talvez você absorveu isso dos seus próprios pais. Porque é natural, gente. A gente imita os nossos pais. Mas tem coisa que você não deveria levar para frente. Talvez seu pai tinha aquela atitude porque ele não tinha um entendimento. Ele não teve uma igreja como você tem. Ele não ouviu essas coisas. Dá um desconto aí. Deixa aquela atitude para lá. E a gente vê como é necessário nós sermos esta referência. A gente vive no meio de uma geração órfã de pais vivos. Quando os modelos são ruins. Você vê uma geração, a galera que está aqui, adolescentes. Uma geração que aplaude quem? Que aplaude quem aplaude o crime. Sim ou não, amados? É o mundo que a gente vive. Que as músicas deturpam, destroem o ser humano, destrói a alma humana. A hipervalorização dos bens materiais. Se você tiver esse carro aqui, aí você vai ser alguma coisa. Você tiver essa moto aqui, se você tiver isso, quer dizer, aí as pessoas vão olhando aquilo, e uma geração que não tem filtro, não sabe olhar e falar assim: eu não quero imitar isso, cara. Pelo contrário, elas começam a imitar modelos de relacionamentos, que é puramente físico, a exploração do corpo humano só, mais nada. Isso é dito nas poesias, na música, de forma que é uma geração, e às vezes o pai nem acompanha isso. Às vezes os pais não acompanham. Eles não sabem como, não aprenderam como também. Isso vai trazendo tanta tristeza, tanta destruição de alma. Filhos que namoram com pessoas que os pais nem conhecem. Então aí os pais assumem posturas extremas. Ou eles arrumam uma confusão com seus filhos, ou eles se omitem completamente. Quando na verdade o chamado dos pais é, primeiro, anda junto, acompanha, cria um ecossistema de cumplicidade, de proximidade. Primeiro que sendo assim você já vai evitar que alguma coisa ruim aconteça. Agora, se aconteceu, eu sei também que tem pais que não podem decidir pelos filhos. Às vezes o pai até ensinou, mas o filho vai lá e faz errado. Então qual que é a saída? Vamos imitar Jesus. Como é que Jesus lida com problemas? Como é que Jesus lida com aquilo que parece ser insolúvel? O fato é, Deus está nos chamando para termos uma vida parecida com Jesus. Para que as pessoas também possam olhar e imitar o nosso exemplo. E ao nos imitarmos, a vida delas vai dar certo também. Elas vão agradar a Deus. Eu quero crer assim. Eu sei que eu vou dizer isso agora e talvez alguns vão falar assim: não é. Mas eu vou falar assim mesmo. Quem imitar você vai crescer. Alguns estão dizendo, em nome de Jesus, amém, a partir de agora, Senhor. Não, creia nisso.
eu quero crer que eu não teria problema nenhum de colocar uma pessoa para andar com você. Talvez alguns aqui tenham pouco tempo na fé. Muitas coisas você não sabe. Se não sabe, comece a imitar. Se você quiser indicação, pastor, cheguei aqui na igreja agora, sou novo na fé, não sei, eu preciso imitar. Eu estou olhando para a palavra de Deus, estou lendo a palavra de Deus, mas eu quero imitar. Pode falar comigo, eu tenho uma lista aqui grande de pessoas que você pode imitar tudo, e a sua vida vai frutificar para Deus. Eu tenho um nome para te dar. Eu não vou ficar aqui, não tem, não. Nós temos pessoas que você pode imitar a fé direitinho. Fala comigo, eu te aproximo delas, eu te conecto. Faço questão de fazer isso. Porque ou a gente vive uma vida cristã de verdade, levando a sério, ou então para que somos igreja? Somos igreja. Para quê? Nós não estamos aqui porque fazemos de conta, nós estamos aqui porque a nossa vida está comprometida 100% com o Evangelho, em sermos parecidos com Jesus. Nós colocamos nossa vida e não voltaremos 1 centímetro para trás. Não vamos tirar nossa mão do arado. Até o último respiro, nós vamos buscar ser parecidos com Jesus. Viver para Ele, agradar a Ele. Toda a nossa vida é dEle. E vamos juntos buscar a glória do Pai, não dos homens. Receberemos o prêmio. Vamos agradar o Senhor, em nome de Jesus. Você deseja isso em nome do Senhor? Levante suas mãos. Diga, eu quero, Senhor, consagrar a minha vida. Diga, eu quero ser parecido com Jesus. Diga que o Teu Santo Espírito me ensine como conduzir meu dia, de forma que a maneira que organizar o meu dia me aproxime ainda mais da Tua presença. Diga, eu não posso viver sem Tua presença. Diga, dia após dia, quero ser parecido com Jesus. Diga, cada atitude, a forma como eu penso, a forma como eu reajo, eu quero que seja parecida com Jesus. Diga, eu tenho um modelo. Diga, eu tenho referência. Jesus é a minha referência. Diga, eu serei. Diga, essa será a história da minha vida. Serei parecido com o Senhor, para a glória dEle. Amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.